Leia toda a Bíblia em um ano. Esse é o nosso desafio, a nossa proposta. Hoje é o nosso 39º dia e nós estamos lendo o livro de Êxodo, uma história muito importante para o povo judeu e para a gente uma grande inspiração, exemplo de fé, esperança, de promessa de Deus, que vai usar um homem que talvez seja às vezes pouco provável aos olhos, porque Moisés ele é convocado e é chamado para poder retornar. Ele estava no deserto, ele estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, juntamente com a sua esposa, e ele é chamado por Deus para que ele possa voltar ao Egito para poder resgatar o povo que estava sofrendo, sendo assolado, escravizado pelo faraó no Egito. E nós vimos isso no último dia da leitura. Ficou um pouco duvidoso, mas ele, juntamente com Arão, depois que a gente vai vendo que Deus vai usa Arão até ele se sentir capacitado para poder falar com o povo e também com o faraó. O fato é que o faraó ele fica mais bravo ainda, vamos dizer assim, e ele castiga mais ainda o povo. Agora o povo vai ter que trabalhar mais ainda. E o povo não está conseguindo compreender, fica acho que mais irado ainda com Moisés, com a fala dele, com o castigo que Faraó está assolando, né, o povo. Mas Moisés conversa com Deus e Deus está dizendo: eu sou todo poderoso. Deixa que o faraó vai entender quem eu sou. Então, abra sua Bíblia. Vamos dar continuidade. Hoje são 3 capítulos, 7, 8 e 9 do livro de Êxodo. O próprio Moisés escreveu os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E nós já lemos Gênesis, Mateus, Jó. E agora estamos lendo o livro de Êxodo. Capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que eu vou dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó. Eu o farei parecer Deus para o faraó. E Arão, seu irmão, será o seu profeta. Diga a Arão tudo o que lhe ordenar. E Arão mandará o faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração de Faraó. Depois multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar a minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: o faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome a sua vara e jogue-a no chão, na frente de faraó, e ele transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó. Fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão
diante do faraó e seus oficiais, e ela se transformou numa serpente, e o faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas entre os magos egípcios, e fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração de Faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração do Faraó é duro. Ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: o Senhor o Deus do Hebreu, me enviou para falar: deixe-me o povo sair, para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja como esta vara que tenho na minha mão, baterei na água do Nilo e ele se transformará em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber da sua água. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira de pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos do faraó e de todos os oficiais. Arão levantou a vara, bateu na água do Nilo e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram. A água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue, e o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para o seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podia beber a água do Nilo. 7 dias se passaram, desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Capítulo 8. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó e anuncie: assim diz o Senhor, deixe-me o povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão ao rio e invadirão seu palácio, até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo. Saltarão para dentro dos fornos, das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito. Façam subir as rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito. As rãs subiram cobrindo toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei o seu povo sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplicarei pelo faraó e por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, e os seus oficiais, e seu povo permanecerão apenas no rio Nilo.
Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs, que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios ajuntaram-os em montões, e um fedor terrível encheu a terra. Mas, quando o faraó percebeu que a sua situação havia melhorado, seu coração se endureceu, e ele se recusou a dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolho. E toda a terra do Egito, Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, os piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. Os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levanta-se cedo, coloque-se diante do faraó, e quando ele descer ao rio, diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo sair para adorar. Se você se recusar, enviarei enxame de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficará cheio de moscas. Dessa vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde o meu povo vive lá. Não aparecerão moscas, então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara a distinção entre o meu povo e o seu. Esse é o sinal que acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecermos ao Senhor, nosso Deus, não detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nosso sacrifício, os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer o sacrifício ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Pode ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus. Mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: Assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fiquem avisados, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar o Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó. Seus oficiais e seu povo não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez e se recusou a deixar o povo sair. Capítulo 9. O Senhor ordenou a Moisés: Volte ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Deixe meu povo sair para adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá como uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas.
Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: pegue um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-lo ao ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar, e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: amanhã levanta-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. E a esta altura eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e o seu povo, como uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu poupei, a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar o meu nome em toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre o meu povo, recusando-se deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo, mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande os animais e os servos deixarem os campos e procurem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e os animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o Senhor, que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolher os seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram os seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todas as plantas e todas as terras do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizos, além de raios que caiam sobre a terra. O Senhor enviou uma terrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, como granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo o que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, até mesmo árvores, foram despedaçadas. O único lugar que não caiu granizo foi na região de Gósen, aonde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim na tempestade horrível de trovões e granizos. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisa mais ficar aqui. Moisés respondeu assim: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Todo o linho e cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho na flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinha brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu
da cidade. Quando estendeu a mão ao Senhor, os trovões e os granizos cessaram. A chuva torrencial parou. Ao parecer que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como dos seus oficiais. Uma vez que o seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito a Moisés. Bom, nós vimos aqui então o confronto, né, do diálogo entre Moisés e Arão e Faraó, a mando de Deus, né, e o Faraó sempre, né, resistindo e o coração dele sendo endurecido, né. Prometia, mas não cumpria. E a pergunta que eu faço aqui para mim, né, que eu fiquei lendo, né, essas pragas que vão acontecendo, né, para confrontar e mostrar o poder de Deus, e por que Deus, né, fez com que isso acontecesse, né? Deus não precisa provar que Ele é Deus. O fato que a própria manifestação dele, né, para esse povo, a própria natureza, a própria criação, as promessas que ele já havia feito, né, desde de Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todo o percurso, né, da relação de Deus com o homem. O fato é que nós, seres humanos, Deus ama tanto a gente que nós, seres humanos, somos limitados a respeito a Deus, porque o maior pecado é que o homem quis ouvir a criatura ao invés do Criador, querendo ter a totalidade para ser igual ao Senhor. Isso é uma coisa que é emblemática no homem. O nosso orgulho, o nosso ser, a nossa parte pecaminosa, a gente quer ser o autor, né, o consumador das coisas da criação, que tudo tem que ser. Nós somos egocêntricos, vamos dizer assim. E é interessante que Deus aqui ele vai preparando o povo, né? Ele está provando não só para o faraó, mas ele está confirmando também isso para Moisés, né? É uma confirmação para Moisés, para Arão e para todo aquele povo, para que eles possam preparar. Mas a gente vai vendo no decorrer da história o que vai acontecer. Mesmo assim, com toda a manifestação, ainda existe muitas pessoas, e boa parte delas, que realmente não confiam nas confirmações de Deus, nesse relacionamento de Deus com o homem, e acabam muitos sendo rebeldes, desobedientes, né? Então, essa história não é só a confirmação para Faraó, mas também para o seu povo, para Moisés, para Arão, confirmar que ele é Deus. Como Jesus Cristo, por diversas vezes, fez uma série de sinais, milagres, prodígios, e ainda assim os seus discípulos não acreditaram. O fato é que muitas vezes eu também me coloco nessa situação, nesse lugar, como esse povo vai ser lá na frente no deserto, como muitas vezes no dia a dia, né? E Deus está falando, só uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, é o suficiente. Espero que essas palavras tenham sido uma bênção na sua vida, como tem sido na minha, de grande aprendizado. Vamos fazer uma breve oração e encerramos a leitura no dia de hoje. Maravilhoso Deus, como é bom poder estar hoje, nessa manhã, tendo a oportunidade de abrir as Escrituras em nossa língua e aprender mais da sua história e confirmar cada vez mais o seu poder e a sua fé, a nossa fé no Senhor. Ajude-nos, Pai, a desenvolver, lendo diariamente, orando, elevando os nossos pensamentos, jejuando, louvando, adorando ao Senhor
entoando hinos a Ti, Pai, colocando todo o nosso ser, a nossa alma voltada para Ti. Perdoe as nossas falhas, que são imensas, Pai. Como inúmeras vezes o Senhor se prova diante de nós, mas mesmo assim nossos corações muitas vezes estão longe. Perdoe, Pai, quanta falha há, Pai, na humanidade, e eu me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua misericórdia e o Teu poder sobre o Seu povo, Pai, que clama muitas vezes, Senhor, mas muitas vezes nós somos tão rebeldes como o faraó, como o povo do Egito que foi liberto, e tantas vezes o Senhor nos libertou, nos protegeu, nos guardou, como tem feito até aqui. E mesmo assim, nós pecamos, Pai, contra Ti, e acaba desagradando ao Senhor. Perdoe-nos, faça com que a nossa mente, todo o nosso ser possa estar voltado ao Senhor e tendo a chance e a oportunidade que o Senhor está nos dando de ler todos os dias as Suas Escrituras e confirmando, Pai, cada vez mais todo o Teu ser em nossa vida, Pai. Nos dê um dia maravilhoso, um dia cheio de bênção, cheio de proteção e livrando-nos do mal. E nos dê a oportunidade de continuar seguirmos com a leitura diária, Pai, das Suas Escrituras, para nos aproximar mais de Ti e colocar realmente a nossa vida em arrependimento, em mudança de mentalidade, para que agrade ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra e glória. O Senhor nos provou o Teu poder em Teu Filho, Pai, Filho único, que morreu, mas ressuscitou e está à Sua destra. Pai, em nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado por você estar aqui, acompanhando essa leitura diária. E a nossa missão aqui é mais do que ler toda a Bíblia um ano, mas ter essa devoção diária de querer buscar o Senhor, querer nos relacionar ao Senhor, de querer nos aprofundar, de conhecer, né, o Deus Todo-Poderoso. Eu espero que essas leituras tenham te abençoado e que a gente possa abençoar mais e mais outras pessoas. Então eu peço que você compartilhe, convide as pessoas nos ajuntar a nos encontrar aqui diariamente nos nossos devocionais de leitura das Escrituras Sagradas. Se você está gostando, né, gostou dessa leitura, dá um joinha ali, faça os seus comentários, perguntas. Isso é relevante para que mais pessoas possam ser atingidas, né, com essas leituras da Bíblia. Você que ainda não assinou, né, na verdade, não segue o canal, não ativou o sininho, isso é importante para que você seja notificado das postagens dos vídeos que a gente faz aqui diariamente. E se você perdeu a leitura do dia anterior, vai aparecer aqui um card no final. Você pode assistir, então clicando, e na descrição aqui do vídeo, aqui abaixo, você tem a playlist desses 39 dias que a gente está lendo. Já se passaram 39 dias e a gente está caminhando, né? Esse é só um caminho até a volta de Cristo. Bom, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, espero nos vermos amanhã, se Deus assim permitir, para continuar essa história tão maravilhosa, tão magnífica, de Deus com o seu povo, usando Moisés. Nos vemos amanhã. Deus te abençoe.